Robson era repórter do Estadão, indo pela ordem cronológica aqui, e ele conseguiu, né, porque ele cobria as greves, cobria, né, o movimento sindical, as manifestações e as paralisações, e ele conseguiu, eu não vou lembrar direito como é que foi isso, ele conseguiu com algum diretor do sindicato, algum militante sindical, um macacão de uma fábrica, de uma montadora, que eu também não vou lembrar qual, e entrou numa greve. O pessoal fazia a greve dentro da fábrica, né? Foi um momento. E ele foi e passou o dia dentro da fábrica, como peão. Com aquele cabelão? E no final produziu uma bela matéria para o Estadão, que, se não me engano, ganhou prêmio, inclusive, nessa matéria. Acho que ele ganhou um prêmio jornalístico em função dessa matéria. A matéria investigativa que se fala. A investigativa, é isso. Passou e viveu o outro lado, viveu no meio do peão, né? Viu por dentro, conseguiu reportar por dentro o movimento, né? Não é o olhar de quem está fora da fábrica, tem o olhar do fotógrafo ou do repórter fotográfico ou do repórter que está lá, que normalmente você ficava nos portões das fábricas, né? Posso uma parte só? Claro. Com essa coisa também, teve uma pessoa que ele trabalhava na radiofoto. Lembra quando tinha o aquário da radiofoto e a telefoto? E ele também, ele conseguiu se filtrar e foi para, se não me engano, acho que foi a Ford. Acho que foi a Ford. Foi a Ford, né? E ele também foi lá, inclusive essas imagens devem estar por aí no arquivo, né? E ele ficou algumas horas lá, fez umas imagens, mas a tensão era muito grande, porque a gente estava no meio da ditadura, né? Você não sabia quem estava do seu lado. Mesmo naquelas imagens que vocês viram antes, era complicado, né? Desculpa. E a Solanginha entrando, aí se você entrando na fábrica. Isso já foi anos depois, quando eu também, né, fui trabalhar no sindicato dos metalúrgicos, né, de São Bernardo e Diadema, né, à época, né, que hoje chama Sindicatos Metalúrgicos do ABC. E em alguns momentos, e alguns deles bem emblemáticos, ao acompanhar um diretor do sindicato ou um membro da comissão de fábrica, não sei o quê, eu entrava dentro das fábricas, num momento de greves, né, quando as greves eram dentro das fábricas, né? Então, eles me punham para dentro da fábrica, né? E um dos mais emblemáticos foi em 91, se eu não me engano, se não me falha a memória, que foi a chamada greve dos golas vermelhas na Ford, que começou no setor da ferramentaria, e os ferramenteiros estavam em greve, e persistiu uma greve por reajuste salarial, uma greve fora do calendário de campanha salarial, e eles entraram em greve e, né, houve uma cadeia, e por cadeia os outros setores não entraram em greve, mas não puderam trabalhar, né, por conta da cadeia produtiva, um setor parado. E a Ford, por um erro de estratégia, né, chegou, os trabalhadores recebiam dia 5 e dia 20. Dia 5 o salário principal e dia 20 o vale, o chamado vale. No dia 20, a Ford não pagou o vale para ninguém, né? Os outros setores, quer dizer, eles não estavam em greve, mas não receberam. Bom, houve toda uma tentativa de negociação com a empresa, ela foi irredutível. Aí os próprios trabalhadores, eles tiraram de dentro da fábrica os seus representantes sindicais por consciência e quebraram alguns carros, e quebraram, né, alguns carros lá dentro, né, alguns setores, mas preservando todo o maquinário para que eles pudessem trabalhar. E antes disso acontecer, eu entrei dentro da fábrica.
que estavam super tensos. Era uma sexta-feira à noite e fui acompanhar o Luiz Marinho, que era então o diretor do sindicato à época. Ele foi para lá, né, achar pedido da comissão de fábrica, né? E eu fui com ele e eu entrei dentro da fábrica. E a partir daquele dia, né, no dia seguinte, eu fui lá também com a equipe da TVT e com o Roberto Parizotti, né, que era o fotógrafo, para ver né, o rescaldo da quebradeira, digamos assim, que foi feita. E a partir daquele dia, eu ia todo dia para a fábrica, e todo dia eu entrava na fábrica junto com a comissão de fábrica, né, e acompanhei o movimento lá de dentro, né. A Solanginha é coautora de um livro maravilhoso chamado Ditadura, a cumplicidade da Volkswagen e a resistência dos trabalhadores, pela editora Alameda, né? Eu falo que é coautora porque o outro autor... É o Gonzaga do Monte. O Gonzaga do Monte. E a Helena é autora da biografia do primeiro prefeito do PT no Brasil. O primeiro prefeito do PT, Gilson Menezes. Isto. Na verdade, não é bem uma biografia, é um relato da primeira administração, né? Petista no Brasil, que foi de 1983 a 1988, né? Que foi um mandato maior, né? Foi de 6 anos. Por causa de alguma confusão, né? de mudança, né? Enfim. Mas foi uma administração que durou 6 anos e não 4, como costumeiro, né? Como é. E eu faço esse relato em forma de reportagem, né? Não é um release né, da administração. É um relato das dificuldades, né, de como é que se desenvolveu uma primeira administração de esquerda, né? A administração petista no Brasil, e pegando assim por secretaria, né? Então, eu falo todas as dificuldades da Secretaria de Habitação, né, da Secretaria de Educação, de Esportes, né? Enfim, pega todas essa secretaria. E esse relato eu fiz já no final do mandato, em 88, mas o livro acabou sendo publicado apenas no ano passado. Eu acho que foi 2023. 2023 ou 2022, 2023. Porque, na época, o Gilson Menezes saiu do partido e aí ele não quis que o livro fosse publicado, né? Então, ele ficou engavetado, ele com o original, eu com a cópia. E eu me senti incomodada, porque era um material muito rico, né, para ficar só comigo, né? Até porque o Gilson morreu também, faleceu, e aí eu fui atrás de publicar e consegui apoio da direção do PT de Diadema para publicar esse livro. Tantos anos depois, quantos anos depois? Um monte de anos depois. Como resgate de memória mesmo. Joia. O John formulou uma série de questões, John, que você gostaria de passar para os nossos convidados. Fique à vontade. Uma coisa, eu estava pensando, tem um livro novo que acabou de sair, também da editora Alameda, Lugares de Memória dos Trabalhadores. Aqui tem uma imagem exatamente da Vila Euclides. Então, eu estava interessado para as pessoas que frequentaram, pode ser 79, 81, pode ser, porque houve também assembleias posterior.
em 1981, mas eu estava interessado nas suas impressões sobre o que você faz quando você chega no meio de uma quantidade tão enorme. Como é que você faz as decisões como repórter para o que você vai cobrir, com quem você vai falar, como é que você capta com o fotógrafo o que está acontecendo. Porque eu acho que as assembleias, quando você pega as fotos, parecem como sempre são iguais. Mas eu suponho que, na realidade, são bem distintos. Eu sei, baseado na outra documentação, que coisas diferentes estão acontecendo. Mas parece como tudo é igual. Um monte de homens aí, algumas mulheres, de vez em quando não tem nenhuma mulher. Então, a minha questão era mais, como que foi chegar aí, chegar cedo e depois esperar a chegada das pessoas. Então, o que vocês estavam fazendo aí, e as decisões que você estava fazendo? E também eu estava pensando um pouco sobre uma coisa que, desafortunadamente, não temos muito... o DOPS e o SNI, que fizeram fitas de todos os acontecimentos, não são, agora que a matéria está aberta, não foram preservadas, mas também o ruído, o que estava acontecendo dentro, porque tem um monte de zoom aí, coisas acontecendo, especialmente quando pessoas estão fazendo discursos. Então, se vocês podem falar um pouco sobre a participação a esses grandes eventos que são simbólicos. John, eu vejo assim, no meu caso da fotografia, né? A gente saía na equipe, né? Eu não deixo de lembrar os motoristas, que os motoristas eram de uma grande importância para nós, porque às vezes a gente precisava de ponto de fuga, e quem sabia as rotas de fuga eram os motoristas. Não adiantava a gente querer, não, vai por aqui, vai por ali, e ainda bem que a gente sempre tinha eles ao nosso lado, né? Aí, no nosso caso, eu já narrei no início que eu tinha uma restrição de filmes, né? Então, eu tinha que focar em algumas coisas e fazer o principal, né? E depois dar uma saída, dar uma rodada no meio da Assembleia para poder fazer alguns registros ali, mas bem dirigidos. Até porque a gente acabava sumindo um do outro, né? O repórter o fotógrafo acabava sumindo do repórter porque a gente estava ali no meio, né? E às vezes, achei você, vem cá, faz um retrato dessa pessoa, porque eu já fiz um depoimento dele, precisa fazer uma foto dele, né? E sem contar a atenção de tudo, né? Porque aquilo ali era um grande, como é que eu vou falar, um grande caldeirão, né? Porque eu me lembro de uma certa vez que o Paço Municipal estava cercado, né, pela Polícia Militar. Inclusive, outra coisa que eu comecei a lembrar é que a Polícia Militar também tem que dar agradecimentos ao movimento grevista, porque até então eles não tinham equipamentos suficientes. Eu me lembro que tem uma foto, João, depois vocês podem ver, de os PMs perfilados com pedaços de pau para poder bater nos trabalhadores. Mas pedaços de madeira mesmo, sabe? Sarrafo, meu. Uma loucura aquilo. E assim a escolha. Eu me lembro que tinha um perfilamento da tropa. E eu inquieto, eu falei, putz, eu não vou ficar aqui no meio, eu quero dar uma volta, né? E aí peguei e saí, dei a volta. Dei a volta e fiz um registro, um contraplano, né? Só que na hora que eu me virei, eu já senti a cacetada nas minhas costas, né? E aí, o que você está fazendo aqui? E saiu correndo atrás de mim, dá esse filme e tal. E eu saí correndo para poder salvar o filme, né? Porque é a questão da repressão. Então era isso. E isso tudo, João, por exemplo, no meu caso, eu era um pós-adolescente, né? Eu estava com 20, 21 anos, 20, 21 anos. Aquilo tudo era uma baita novidade para mim, tudo, né? E aí você sempre carregava uma atenção, né? Por mais que eu era uma das pessoas que chegava primeiro no jornal, né? Às 7 da manhã. Então, quando chegava, está tendo um incêndio em tal lugar. Então, e aí o motorista cobriu o incêndio. Aquela época tinha muito encontro de cadáver, né? Então, encontraram um cadáver lá no Serraria, enfim, qualquer canto do ABC. Aí saía o fotógrafo, o motorista, ia até lá o local, fazia até chegar a perícia, enfim, tem até umas histórias de encontro de cadáver que é até interessante, mas depois, num outro momento, se você quiser, a gente fala. Mas é isso, né? Basicamente,
essa coisa toda, porque a tensão, né? Até porque você não sabia quem estava do seu lado, né? De repente sumiam com você, mesmo naquela época, né? Muita gente sumiu, muita gente desapareceu e até hoje não encontraram mais, né? É isso. Quer falar? Helena, eu gostaria. Havia pauta, né? Havia uma pauta, mas na rua você que vai criar sua pauta. Você, né? O pauteiro aqui não está sabendo, né, o que está acontecendo lá. Aí você está com a pauta, vai lá para a greve lá da Ford. Sim. Né? E aí? E aí que a pauta nunca era a matéria, né? Porque a pauta, né, previa uma coisa e acontecia outra totalmente diferente. E obviamente que aquilo que o repórter escrevia era o que prevalecia mesmo. Mas estava falando de, né, da tensão, né, do momento. Eu, embora assim, no Diário do Grande ABC eu era copy, então era um trabalho interno, né, não ia para a rua, mas eu trabalhava em outro jornal também, né, um jornal chamado Folha do ABC, do Alberto Fleury. Isso, Alberto Fleury, saudoso Alberto Fleury. Isso. E era onde eu exerci algumas vezes, né, pouquíssimas vezes, né, fui a campo, né, de ir nessa mesma época. E eu lembro que quando era um momento muito tenso no sindicato, dentro do sindicato, porque acho que havia sido decretada a intervenção, então eu estava esperando os interventores chegarem, enfim, né? Era uma tensão muito grande. E quando a polícia, né, começou, a gente dentro do sindicato, lotado de gente, né, com muita apreensão, e daí começa a ouvir assim, a polícia está chegando, então aí cada um salve-se quem puder, né? Vamos sair correndo, e saímos correndo, e era correndo da polícia mesmo, assim, quer dizer, você não estava fazendo nada, né, demais, mas precisava sair correndo, porque a polícia chegava batendo, né, sem perguntar quem era você. Então não tinha essa de você é trabalhador, você é imprensa, você não tem nada a ver, você veio no dentista do sindicato, né? Então chegava batendo e era muito era assim, o sindicato ficava numa rua mais ou menos assim, então você tinha que sair correndo descida ou subida, né? E no meio do caminho você via pessoas caídas e polícia batendo, né? O próprio Robson chegou a apanhar, não no dia que eu estava, ou nos momentos que eu estava, mas o próprio Robson levou umas belas chibatadas da polícia também. E tem foto, se eu não me engano, ele tem essa foto dele caído no chão, alguém fotografou, né? Acho que foi o Hélio Campos Melo, que também teve o braço quebrado pela polícia. E acho que o Elinho que fotografou, né, o Robson apanhando. Então era muita tensão. E o clima, né, na redação do Diário, também, quando os repórteres, né, os fotógrafos nem tanto, porque eles iam direto para o departamento de fotografia, mas os repórteres vinham direto para a redação e era um zum, porque cada um queria contar né, o seu momento, como é que foi ali, como é que foi aqui, a assembleia daqui, a outra dali. Então era assim, fervilhava, né? A redação fervilhava com os relatos, né? Porque primeiro os repórteres desabafavam, aí eles começavam a escrever a matéria. daí era só tec-tec das máquinas. Helena, vocês sofriam censura interna do jornal? Isso pode, isso não pode? Não me lembro de sofrer nenhuma censura. O que o repórter trazia da rua e escrevia era publicado? Era publicado. Não tinha nenhum tipo de censura. E a Solanginha? Saiu correndo da polícia alguma vez, Solanginha?
Não, não. Quando eu comecei a cobrir o movimento sindical, né, as poucas vezes que eu fiz cobertura, né, já era um ambiente, digamos assim, entre aspas, né, mais light. mais suave, né? Mas ainda assim, eu lembro de uma tentativa, ainda estudante de jornalismo, né? Que era o 1º de maio em Vila Euclides, eu não sei se foi o de 1980, que eu não consegui chegar. Ah, no estádio. No estádio, porque o cerco policial, né, não permitia, né, não deixou. Tinha a barreira na Via Anchieta, né, em vários pontos de acesso ao ABC, né? Você não conseguia, você não chegar lá. Né? Então eu lembro de viver isso, na minha frustração de não conseguir chegar a Vila Euclides para acompanhar o 1º de maio. Né? E durante a cobertura, né, claro que se você vê né, a polícia, o cerco policial, alguma coisa assim, isso por si só já gera muita tensão. Né? Né? Por si só gera tensão, porque tudo fica por um fio. Né? Né? Qualquer movimento, digamos assim, né, mais brusco ou alguma palavra pode desencadear uma reação policial. E o que aconteceu antes, né, poderia acontecer a qualquer momento. Né? Não está isento a isso. E eu lembro de cenas, assim, de uma cena de fotógrafo, inclusive, que não foi, já foi depois das grandes greves, que foi uma greve na Vilares, em São Caetano, né, que acho que iam fechar a fábrica, era uma greve contra o fechamento. Eu tenho na cabeça nítido o trabalhador apanhando, que apareceu em primeiro plano. Né? Então, essa imagem é a imagem do cartaz. O cartaz que eu te enviei ontem. Eu não trouxe essa imagem. Você não trouxe? Então, essa imagem é do Alberto Murayama. Porque ao lado da Aços Vilares, lá em São Caetano, tinha um beco. E aí os policiais encurralaram os trabalhadores para esse beco e começaram a bater neles ali mesmo, entendeu? E o Alberto, por sorte, impressionante a perspicácia dele e o momento de estar ali, né? Ele conseguiu fazer esse registro que foi a imagem do nosso cartaz, né? A documento a greve dos metalúrgicos. É a imagem que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Na edição eu tenho essa imagem, é linda mesmo. A Helena quer... Não, só para complementar, a Solange estava falando, né, da Assembleia de Vila Euclides, acho que foi em 80, 1º de maio, né? 1º de maio. Eu estava nessa Assembleia também por esse outro jornal, não pelo Diário do Grande ABC. E eu me lembro da tensão, do medo dos helicópteros sobrevoando, baixíssimo, quase batendo na cabeça da gente, e com os policiais todos com as armas apontadas. Né? Olha o perigo, né, que a gente corria. Então era muito medo, muita tensão mesmo. E uma outra coisa que eu lembrei, que eu acho que é importante, né, falar isso, sobre o Gilson Menezes. O Gilson Menezes, ele não nasceu prefeito, né? Ele era um metalúrgico também. E ele liderou a primeira greve, que foi a greve da Scania, em maio de 78. E eu acho que, não, 78, logo depois eu entrei no Diário do ABC, eu ainda não estava lá. Mas ele, até por conta desse livro, né, eu me recordei, ele foi o líder, né, dessa primeira greve a que desencadeou, né, depois as outras. Foi o Gilson Menezes, na Scania, na montadora Scania, em maio de 78. Anos depois, o Agenor Narciso dizia assim, vocês ficam falando sempre da primeira greve que foi na Scania. Não, foi na Fontoura. Na verdade, foram juntas praticamente. Né? Então, agora a greve da Scania é clássica, realmente. Né? O sindicato está vendo uma greve lá na Scania. Aí o sindicato, o Lula, vai atrás, porque o Gilson já estava como uma liderança lá
na Vila Euro, lá na Scania, né? Solanginha. Não, pegando agora, voltando um pouquinho aí, né, da oportunidade do repórter fotográfico, então essa foto da Vilares, né, que o fotógrafo o olhar de um artista no final, né? O olhar de um repórter fotográfico é um olhar que carrega, sabe, acima de tudo, sentimento, né? De como você retratar uma situação, um instante que personifique tão bem o fato, né? E eu estava recordando também, eu falei antes nos bastidores aqui para o Ademir, de uma foto do Ricardo Hernandes, que foi uma greve numa fábrica em São Caetano, era uma pequena fábrica que eu fui cobrir com ele. Eu não vou lembrar o nome da fábrica. E nós chegamos e a greve era dentro da fábrica, né? Então, os trabalhadores estavam, né, dentro da fábrica. E nós chegamos e a gente queria falar com a liderança do movimento, quer dizer, no meu caso, né? Queria entrevistar, né, os trabalhadores, ou entrevistar, e nós somos impedidos, né, de entrar na fábrica. E não tinha, não tem, né, como é que você faz a matéria? Quer dizer, a partir a foto te inspira, né? O Ricardo fez a foto da greve pelo fotografando o retrovisor de um carro, o espelho retrovisor de um carro, sabe? Que também, para mim, é uma das coisas mais emblemáticas do trabalho de um repórter fotográfico, né? Porque ele conseguiu, e a foto era a foto do espelho retrovisor que refletia a greve dentro da fábrica, né? Então, magnífico isso.